Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Hoje estou aqui para mais uma edição do programa Cultura da Saúde ao vivo na fanpage Facebook do jornal, Instagram e também no YouTube. Lembrando que todas as lives ficam salvas e vocês podem estar enviando e conferindo também depois. Fica salvo, né, nos vídeos. Gosto sempre de reforçar isso, porque às vezes algumas pessoas não encontram. Então você vai lá em vídeos, tanto na página do Facebook quanto no Instagram, que você pode encontrar todas as lives do programa. Inclusive, né, essa é a terceira, né, o terceiro episódio da série com o PPG-SS, Programa de Serviço Social, né, de pós-graduação da UniOeste Campus Toledo. Hoje eu estou aqui com mais duas professoras que são vinculadas ao programa de pós-graduação. A gente teve também professoras da graduação, acho que vocês também dão aula na graduação, né? Não só na pós. Já vou passar a palavra para a Isabel e para a Gilslene. E também quero ressaltar aqui já no início que semana que vem é o nosso último episódio, né? Então, se você se interessa por esses temas ligados ao serviço social, à UniOeste, aos programas vinculados ao serviço social. A gente falou sobre vários programas e projetos e grupos de pesquisa aqui também, né? Vários professores já passaram por aqui. Lembrando que está aberto, né, a inscrição para o vestibular da UniOeste e também até outubro está aberta a inscrição para o mestrado em serviço social. E você que já tem uma graduação, né, de qualquer área que quiser se inscrever e participar e conhecer o programa, então se informa no site da UniOeste, que a gente também tem reforçado essas informações aqui em cada um dos episódios. Hoje a gente vai falar principalmente sobre saúde, né? A gente vai continuar falando sobre o universo de serviço social aqui na cidade de Toledo região, mas principalmente sobre saúde, saúde pública, saúde mental, com duas pessoas que são, né, bem entendidas nessa área, que já tem aí uma boa experiência, tanto com pesquisa e atuação. Vou deixar vocês se apresentar então, vamos começar pela Gilslene. Gilslene Rodrigues, né? Isso. Se apresenta você mesmo, prof. Bom, boa tarde, Isabela, boa tarde, professora Maria Isabel, todos que nos assistem nesse momento. Em primeiro lugar, agradecer, né, por esse espaço, por essa oportunidade de falar um pouquinho do nosso programa e também na condição que eu estou aqui como docente do PPG-SS, mas também assistente social por formação, né? Então a abordagem desse tema é um tema que nós tratamos tanto na graduação como no nosso mestrado e acima de tudo, né, o tema da saúde pública e da saúde mental são temas pertinentes a toda a sociedade brasileira. Com certeza. E a prof. Bel? Boa tarde a todos os ouvintes, internautas, né, a professora Gilslene e Isabela. Meu nome é Maria Isabel, né, Formoso. Estou na UniOeste já há 22 anos no curso de Serviço Social. Minha formação é em Psicologia, mas tenho o grato prazer de trabalhar, né, no curso de Serviço Social e na pós-graduação em Serviço Social também desde o início, né? E nós temos, assim, discutido, né, esses temas na pós-graduação também ligados à saúde mental, no meu caso, mais especificamente, né, já desde o início da pós-graduação. Bom, vamos falar sobre o SUS agora no início, né? Porque a gente até estava conversando aqui que para trabalhar com saúde, né, seja você que trabalha diretamente com essa área, né, na saúde pública, saúde mental, a gente gostaria de contextualizar um pouco, né, sobre as concepções, né, e a situação que está a saúde pública do Brasil hoje, né, de modo geral. Claro que não dá pra gente falar de tudo que eu gostaria aqui nessa live, mas assim, né, de uma forma sintética, assim, pra gente se situar. Depois, inclusive, né, da pandemia, tanta coisa que aconteceu. Vou passar para a professora Gilslene falar um pouco, então, sobre essa concepção de saúde, sobre o SUS, né? É bem que você coloca, Isabela, essa live seria muito pouco tempo para nós falarmos da grandiosidade e do grande desafio que o SUS significa para todos nós, né? A grande questão que refere ao SUS, e quando você também a vincula à questão da pandemia, nos faz acreditar, no âmbito do ensino, da educação superior, hoje ao discutir saúde,
que se faz muito necessário o resgate justamente desse fundamento, né, do princípio do que significa o SUS no Brasil. Então, esse conceito ampliado de saúde que o SUS trouxe para a sociedade brasileira, que remonta da década de 90, né, no início de toda a política, diz respeito a uma compreensão de saúde que vai além do tratamento de doenças, da cura, né? Diz respeito, na verdade, a uma mudança de relacionar-se em sociedade, de uma mudança da vinculação das políticas de maneira geral, na direção não do tratamento especificamente, mas na direção de propiciar saúde para as pessoas, né? Então, até o início dos anos 90, nós tínhamos um sistema de saúde totalmente voltado ao atendimento daquelas pessoas, daqueles cidadãos que possuíam um vínculo de trabalho formal, a dita carteira assinada. E através das suas contribuições, essas pessoas tinham então direito a um certo grupo de serviços e de atendimento em saúde. As demais pessoas eram todas vinculadas à indigência ou à pobreza num atendimento de gratuidade, de santas casas e outros serviços vinculados normalmente à igreja e coisas assim. A partir da Constituição de 88, a gente passa a compreender que a saúde é um direito de todas as pessoas que vivem no território brasileiro, de todo brasileiro, de toda brasileira, independente da sua condição de trabalho ou qualquer outra condição. E isso, na verdade, significa um avanço muito importante na direção da conquista não só do direito à saúde, mas de outros direitos como cidadão. E essa talvez seja a grande mudança, a grande transformação, que transcorridos 32 anos faça sentido a gente retomar essa história. Porque, ao que me parece, na sua faixa etária, por exemplo, você foi uma criança que teve todo o acompanhamento pelo SUS, né? Pôde ter o acompanhamento, pôde a sua mãe ter uma assistência no parto, você ter uma cobertura vacinal gratuita e de qualidade. Então, certamente, para você, e tomando como um exemplo etário aqui, você é uma pessoa que naturaliza o SUS, que compreende o SUS como parte dessa sociedade, como algo que já está inerente. E a grande verdade não é essa. O SUS ele vem sendo uma conquista desde a sua promulgação, porque ele não atendeu a todos os setores da sociedade, né? Desde o início, há, na verdade, uma disputa muito grande, né, entre um mercado privado da saúde e um mercado público da saúde, aquilo que se oferece no público. Então, esses projetos, eles se colocam cotidianamente. E a defesa disso que é público, que é gratuito, é realmente o grande embate que nós fazemos ao defender o SUS. Bom, dentro do SUS também tem a saúde mental, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa concepção de saúde mental? Sim, né? Exatamente. A concepção, isso que a Giuslene coloca, a concepção de saúde, né, é a concepção de globalidade do indivíduo, né? A gente poderia dizer de integralidade desse indivíduo. Uma visão, não gosto muito dessa palavra, mas eu vou dizer holística, né? Dessa totalidade do indivíduo nas suas relações sociais, familiares, ambientais, física, né? Em todos esses aspectos, não só porque quando a gente pensa o que é saúde mental, né? A saúde mental é um bem-estar, né? Eu acho que a definição mais ampla não é a ausência de transtorno ou de uma doença psíquica, mas é de um bem-estar, né? Físico e mental, porque corpo e mente, né? É uma coisa só. Então, dentro desse processo, assim, a própria Giuslene colocou a emergência do SUS, né? Eu sou da época do IANSP, né? Que já é do período militar, nós somos, né? Nós somos. Crescemos nesse processo que onde não existia essa reforma sanitária, não tinha sido ainda processada, nem a reforma psiquiátrica. E hoje a gente tem o quê? Todo um sistema, né? A rede de atenção psicossocial, que hoje está constituída, mas foi um árduo caminho até a rede de atenção psicossocial se constituir
e ainda nós estamos, a gente sempre costuma dizer que a reforma ainda está acontecendo, né? Por quê? O que é a reforma psiquiátrica? Nós vivíamos num modelo asilar de saúde mental, né? Hospitalocêntrico, como se dizia, onde você tinha os manicômios, né? Esses manicômios, eles tinham uma função de segregação dos indivíduos, né? Ao segregar, você você adoecia ainda mais esse indivíduo que era colocado no manicômio, né? Então, por quê? Eram indivíduos que eram rejeitados pela sociedade, né? E cabia, de fato, porque nós tínhamos uma lei de saúde mental, por exemplo, que data do governo Getúlio Vargas, que era uma lei onde você tinha poderia colocar num manicômio qualquer pessoa que criasse um caso, né, que desse algum problema, seja, por exemplo, briga de vizinho, briga de marido e mulher, questões ideológicas, né, comunistas, então poderiam parar no hospício por questões, inclusive, ideopolíticas, né? Autistas? Exatamente. Uso de alguma substância psicoativa, né? Onde o indivíduo, sei lá, né? Tem um filme até O Bicho de Sete Cabeças, onde ele conta uma história real de um menino que foi pego com um cigarro de maconha e que foi parar no hospício, quer dizer, então havia um precedente de que você poderia enclausurar, né, qualquer pessoa. Porém, com isso que a Gislene coloca, a partir do processo de redemocratização, né, e a reforma sanitária foi um ponto importante nisso tudo, né, porque isso também desencadeou um movimento dos trabalhadores em saúde mental, né, nos anos 70, no final dos anos 70, principalmente, o movimento da luta antimanicomial, né? E aí em 87, com o Congresso de Bauru e outros marcos históricos, né? A primeira conferência de saúde também incorporou um pouco mais, engrossou essa luta para que houvesse essa reforma psiquiátrica, né? Mas veja bem, a lei da reforma, a lei 10.216, ela só foi aprovada em 2001. Então eu falo que foi um árduo caminho, porque foram 12 anos para aprovar essa lei, desde que ela começou a ser escrita, né, pelo Paulo Delgado, que era um deputado do PT de Minas Gerais, né, que redigiu que foi o autor dessa lei. Então, assim, ela é uma lei que é importante a gente dizer que não só rompe com o modelo hospitalocêntrico, como ela também coloca o indivíduo portador de transtorno mental, a pessoa com transtorno mental, como sujeito de direitos, né? E que é a lógica do SUS, né? Também, né? Então, o direito à saúde e não a questão contributiva, como a Gislene tinha colocado, do trabalhador. Então, o sujeito de direitos emerge, né? Também o sujeito psiquiátrico, né? Vamos dizer assim, que era tido como o problema psiquiátrico da sociedade, ele emerge como sujeito de direitos, que tem direito, sim, à vida, né? Aos direitos à educação, à saúde, enfim. A ideia de inclusão é que está por trás dessa lógica, né? Sim. Essa ruptura. Uma humanização, né? Isso, exatamente. Sistema, das políticas, exatamente. Do tratamento, né, dessas pessoas. Da própria concepção, né, de saúde, porque daí... E eu acho importante dizer também, Isabela, perdão, interromper a tua fala, que eu esqueci de falar. A reforma psiquiátrica, eu sempre costumo dizer, baseada no Paulo Amarante, que é um estudioso e um participante, um militante da reforma psiquiátrica do SUS, redigiu o primeiro texto original do SUS, né, também, ele foi o autor do primeiro texto, e o Paulo Amarante costuma dizer que a reforma psiquiátrica é um processo complexo, e é um processo que é um processo social, né, porque vai ter toda uma mudança na sociedade, né, em relação a isso, um processo político, porque é um processo de posicionamento político frente, né, à questão do direito, a questão
do abrigamento civil desse indivíduo, né, da pessoa com transtorno mental. É um processo ético, porque ela envolve uma outra lógica, um outro ethos, né, no trabalho com esse indivíduo, uma outra forma de condução do trabalho com esse indivíduo. E é um processo epistemológico também, porque é uma mudança de concepção, né, uma mudança de conhecimento sobre a saúde mental. Né? E coloca a lógica territorial à frente de tudo, né? Sim. Mas depois a gente pode explorar um pouco mais. Eu só gostaria de complementar, Isabela, professora Isabel, a questão de que o SUS, como uma política que se propõe dinâmica, né? Ela não é uma política acabada, ao contrário de alguns que anunciam, né, a frustração do SUS ou seu derrote, não é? O SUS é uma política que se propõe em dinâmica com a sociedade. E uma das grandes questões para as quais nós estamos buscando o caminho de avançar, como a professora Maria Isabel coloca, é na direção de que a saúde mental ela não tenha que ser qualificada ou desqualificada daquilo que constitui a saúde dos sujeitos. Então, o avanço para o território diz respeito a isso, a conceber esse sujeito, que é sujeito de intervenção em saúde mental, dentro do seu território, da sua comunidade, da sua família, com os serviços disponíveis naquele lugar. Então, esse é o avanço que nós buscamos com a política de maneira geral. E protagonizando, né, Joslene, porque a ideia de sujeito de direitos entra a ideia de um protagonismo do sujeito frente ao seu processo de tratamento, né? De tratamento não no sentido da cura, mas no sentido do cuidado, né? Do cuidado no território, a partir da reabilitação psicossocial, de outras estratégias, exatamente, do exercício da cidadania, né? E a reabilitação por meio de várias estratégias, né? Artísticas, culturais, né, educacionais, enfim, geração de renda e trabalho no próprio território, né? E falando isso, um bom exemplo, né, que é parte, uma consequência, digamos, dessa reforma psiquiátrica, são os CAPs, né, por exemplo, para quem não conhece, né, que aí, depois dessa lei, né, o que foi acontecendo, né, de forma bem gradativa. Samara, eu acho que a câmera eu tô meio cortadinha lá agora que eu fui ver. Aí tá normal? Tá, que apareceu aqui pra mim, achei que tava cortando. Mas falando sobre a reforma psiquiátrica, eu acho que algo bem importante, né, para exemplificar é os CAPs, porque aí o que acontece? Depois da instituição da regulamentação da lei, foi, né, feito o pedido do fechamento de vários, né, manicômios, né, quem conhece um pouco mais a história sabe que houve tantas denúncias, né, de super lotação, né, de maus tratos, né, violência, abuso, enfim, que aconteciam nesses espaços, né, que, como a professora bem colocou, não foi criado propriamente para que se fizesse um tratamento, né, e pessoas que tivessem ali um tratamento digno para cura, que seja, né, mas que era muito mais uma espécie de depósito, né, usando um termo aqui bem assim grosseiro, né, para não usar outra, era um depósito de pessoas, né, que não tem mais o que fazer com elas, então vamos colocar elas lá, né, e aí você fica esquecida. A gente tem vários relatos, né, de pessoas que passaram 50, né, a vida toda dentro de um hospício, né, que tem muitas cartas, livros, né, de relatos dessas pessoas que passaram a vida, né, que foi institucionalizado, né, pela... E aí, Isabela, acho que penso que Maria Isabel deva concordar. Esse contexto que você traz, é importante a gente compreender que ele exige uma reviravolta cultural, um processo. Por quê? Porque essa maneira de conceber, tratar e não cuidar desse sujeito, ela pertencia ao próprio Estado, mas ela tinha também o aceite familiar. Porque as famílias também não se viam. A própria família que mandava, ela mandava porque ela não se via na condição de promover esse cuidado. Ela não se via na condição de promover essa inclusão ou de conviver com essa questão. Então, a reinserção dos pacientes da saúde mental, da psiquiatria de maneira geral, demanda de um cuidado, de uma especificidade, de um trabalho dirigido não só ao sujeito, mas à família e à comunidade. Por isso é cultural. E por isso é cultural, e por isso é demorado, é lento. É interessante que, assim, essa questão
da representação do Estado, da figura do Estado por meio das instituições, sejam psiquiátricas, educacionais. A gente também vê isso, por exemplo, existem relatos disso em relação à FEBEM em São Paulo, né? Onde as pessoas iam lá e falavam, olha, eu quero que o meu filho tenha um futuro, eu quero que ele tenha um futuro, eu vou colocar ele então nessa instituição para dar um jeito, para ele não ficar na rua perambulando. Então essa ideia do Estado, né, ela é uma ideia que ela é criada culturalmente, inclusive não só no Brasil, né, na própria lógica do capitalismo como um todo, né. Então assim, e isso está muito associado, a gente tem que dizer isso, com a cultura também que se tem em relação à medicina, à psiquiatria, né, ao poder do médico, da cura médica, enfim, porque isso foi se desenvolvendo. É interessante a gente ver, por isso que é importante o contexto e a gente entender a história, né? Assim, quando a gente pensa na ideia de hospício, a palavra hospício, ela vem de hospedar. Então, hospedar é algo que apareceu com o Pinel na França no século XVII, final do século XVII, início do século XVIII ali, e a lógica do hospício era acolher, era um asilo, mas no sentido do acolhimento. Só que com o desenvolvimento do próprio capitalismo, isso deixa de ser feito. Porque o capitalismo ele exige o quê? Sujeitos sadios, trabalhadores, produtivos, né? Então, a ideia da razão, né, iluminista, até que passa no século XVIII, ela começa a ter essa vinculação e chega no século XIX com a emergência das ciências, da medicina como uma ciência. Aí você vai ter todo um poder instaurado, né, de uma ciência que legitima essa segregação daquele que é improdutivo, daquele que não pode produzir, e que inclusive fica no hospício até passar a crise e depois é devolvido para a sociedade, para o trabalho, né? Então essa lógica ela é capitalista, e isso vai criando também uma cultura em relação ao Estado e em relação à própria ciência, a legitimação da medicina em relação a isso. Essa discussão é muito boa, particularmente gosto muito, né? Desculpa me estender. E o programa é para isso mesmo, né? Para várias saberes, né? Discursos, narrativas, experiências que falam sobre saúde, né? E saúde mental, porque saúde mental tem a ver com tudo realmente, né? E esse aspecto, esse olhar social, né? Como a gente aprendeu muito, né? Desde a escola que saúde é saúde do corpo, da mente, mas e o aspecto social, né? Dos problemas, né? Tanto quando você vai fazer o diagnóstico do sujeito, quanto da família, esse olhar do aspecto social, ele é fundamental, né? E isso os assistentes sociais fazem muito bem, que é conseguir, muitas vezes é o próprio contexto social, né, se não na maioria das vezes, que vai provocar a doença, o mal-estar, né, a falta de uma moradia digna, de um trabalho digno, enfim, condições de abuso, violência, a falta de acesso à educação, à cultura, ao esporte. Isso coloca a pessoa numa situação em que ela não consegue, né, exercer a cidadania ou se desenvolver enquanto sujeito, né, capaz de entender a realidade e ter uma vida plena, né? Que eu acho que esse é o grande objetivo de nós aqui na Terra, né? Poder ter uma vida minimamente plena. Mas só para fechar essa questão que você falou da saúde mental, também tem uma coisa muito legal que é cultural, que é o que a gente entende por normal e anormal, né? Que é como você falou, que passa por aí. Que por isso que é cultural, né? Desse olhar também da família, entender essas diferentes formas de comportamentos humanos, né? Que às vezes o que foge um pouco daquilo que a gente considera normal, né? Já é aquela pessoa que tem que ser internada, que tem que ser isolada. O diferente. Que a gente olha com um olhar negativo, de eu tenho medo, né? Que existe um estigma muito negativo em cima das pessoas que sofrem, né? Do psíquico, que é chamados loucos, transtornos mentais, né? De que é perigoso, né? Enfim, tudo isso tá dentro, né? Paira sobre essa noção, né? De normal é normal, de saudável, né? Tudo aquilo que é diferente, novo, nos assusta, né? Não precisa ser psicólogo para saber disso, mas assim, é algo que a sociedade tem lidado de
de diferentes modos ao longo do tempo, né? Sim. E uma das formas no campo da saúde mental, que não se chamava saúde mental, vamos também dizer isso, porque a gente passou por todo um processo, né, de psiquiatrização. Acho que é importante dizer isso da questão social, né? O que é a questão social? A Gilslene pode dizer melhor do que eu, né? Mas a contradição é objeto de estudo do serviço social, né? Mas ela se forma a partir da contradição capital-trabalho, da exploração. Por isso que a gente tem que sempre analisar esse contexto sócio-histórico para poder entender, né? Essa relação, seja no campo profissional, né, que depois a Gilslene pode falar um pouco mais, ou seja no campo de pesquisa, né, que a gente pode também explorar um pouco depois para dizer dessas... Vou dar um salve aqui para o pessoal que está na live, tem bastante gente aqui acompanhando, a Prof. Neiva, a Cristiane Cono, Isabela Manes, boa tarde, residente Serviço Social de Saúde da Família de Cascavel. Obrigada pela presença, boa tarde. Semana que vem tem live de novo com a Cris Cono, inclusive, para falar sobre um projeto bem legal que vai ser desenvolvido aqui no município. E a Cris falou, debate muito importante para o contexto em que estamos vivendo. Professoras competentes e comprometidas com a política de saúde e a especificidade da saúde mental. K1 Modas também. Tinha mais um aqui em cima, eu acho que eu perdi. A Verônica, boa tarde. Sejam muito bem-vindos, né? A gente falou sobre a concepção de saúde, sobre o SUS, um pouquinho sobre a reforma. Esse é um tema muito legal, né? Para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre isso. Tá convidado, né, para conhecer as professoras, conhecer o programa, assistir uma aula na UniOeste. Falando sobre isso, sobre o PPG e sobre, então, a pesquisa, a formação profissional, será que a gente poderia dizer... Também frente aos desafios, né? Qual seria a contribuição, né, do assistente social, né, como a gente bem colocou aqui agora, de olhar, considerando esse aspecto social, né, quando se faz um diagnóstico de saúde, né, seja individual ou coletivo. Contribuição também do programa, né, frente a esses desafios, pesquisas na área de saúde, algum exemplo que você queira dar aqui na cidade de Toledo também. Fica à vontade agora para a gente continuar a conversa aqui, professora. Bom, eu acho que a grande palavra do momento é o desafio, né? Por tudo que nós já colocamos aqui, dos aspectos históricos, da necessidade de ruptura com determinados elementos muito conservadores da nossa cultura no que tange a compreensão do que seja o direito à saúde e especialmente no que se refere à saúde mental. Então, o desafio é a grande palavra, né? Então, nós estamos também diante de uma política severamente ameaçada por um contexto não muito propício a essa lógica, a dimensão dos direitos sociais de maneira geral. E, para além disso, como categoria profissional, como assistentes sociais, nós temos também, Isabela, um grande desafio que o SUS nos impôs, né? Que nós falávamos aqui um pouquinho antes de começar a live, que na verdade, não é, professora Maria Isabel, o SUS trouxe para a demanda profissional, para os profissionais da área de saúde, o grande desafio de colocar-se profissionalmente agora num processo muito mais complexo. Porque quando nós tratávamos doença como doença e pensávamos em medicamento como caminho para dar conta disso, tudo ficava mais fácil, né? Agora, a partir do momento que nós incorporamos aquilo que a Isabela bem sinaliza ali, que são os determinantes sociais da saúde, né? E que nós passamos a compreender aspectos do social que precisam ser enfrentados para dar conta da saúde, a gente começa a ter mais coisas para responder. E no campo profissional do assistente social, a partir dos anos 2000, especialmente com aquilo que nós chamamos da maturidade do SUS, quando a gente começa uma abordagem multidisciplinar em saúde, então a formação das equipes multidisciplinares, o trabalho em CAPs, né, estratégia saúde da família, a gente começa então a ter uma complexidade demandada no campo profissional, que é ter a certeza, a clareza da nossa especificidade de objeto dentro dessa política. Então, o que faz um assistente social na saúde? Qual é a nossa identidade profissional dentro dessa política que é tão complexa, diversa e também multiprofissional e multidisciplinar?
né? Então, em sala de aula, eu sempre coloco lá para as minhas alunas, olha, quando você tem um paciente diabético, qual é o seu objeto como assistente social na saúde? Certamente não é a dieta alimentar dele. Como assistente social, eu tenho que me preocupar em garantir que esse paciente tenha acesso a todos os recursos que eu dispuser na comunidade, para a sua alimentação, para os seus suplementos, para a sua medicação, para a manutenção das suas consultas, dos seus exames. Mas eu, assistente social, não estou lá dedicada a tratar da doença. A minha função é no sentido de garantir o acesso ao maior número de serviços e direitos que ele possua dentro da política para tratar dessa questão. De igual forma, quando eu atuo num CAPS, quando eu atuo em saúde mental na atenção primária, e eu e a Maria Isabel, nós fazemos muitas trocas nessa direção, sendo ela uma psicóloga e eu uma assistente social, de dizer que, olha, a complexidade do sujeito fica por conta da psicóloga. A complexidade do universo onde o sujeito está posto fica por conta da assistente social. Então, um assistente social no CAPS, ele não está dirigido para terapias holísticas, ele não está dirigido para atividades manuais, né? A função dele, a identidade da nossa formação não está posto nesse universo, né, das terapias, mas está posto no universo de dar conta da inclusão social e da perspectiva do direito. Que é tão fundamental quanto medicar o sujeito. Né? Exatamente. Inclusive, essa é outra analogia que eu faço muito em sala de aula, de que a perspectiva da integralidade que o SUS propõe nos desafia na direção da intersetorialidade. Porque muitas vezes a gente garante lá no SUS a UTI, o medicamento, a cirurgia, a consulta, o transporte, a ambulância, para um sujeito que retorna para uma casa sem saneamento, para uma casa sem alimento, para uma casa sem as mínimas condições para receber um sujeito em recuperação da saúde. Então, é dessa dimensão toda que o SUS tenta organizar-se e também buscar o diálogo com as outras políticas para dar essa garantia ao sujeito. Sim, muito bom. Eu esqueci de dar um salve para quem está no Instagram, gente, lembrando que a live que vai ficar salva no feed do Instagram é a que está sendo transmitida aqui Facebook e YouTube, né? Por isso que eu não estou aparecendo tanto aqui no Instagram, vou dar um oizinho pro pessoal. O Gabriel mandou um salve, adorei, Gabriel Formoso. A Mônica Pereira, vou mandar um oi aqui para ela. Boa tarde, linda explanação. Orgulho de ter sido aluno dessas profissionais brilhantes. Aluna. Então, só para avisar vocês que estão acompanhando a gente no Instagram, se quiser ver a tela cheia, é só ir no Facebook, né? Digita lá Jornal do Oeste, já vai aparecer a fanpage do jornal, vocês conseguem ver a tela cheia e depois vai salva com a tela cheia aqui para o feed do Instagram também. Eu só queria comentar uma coisinha em cima disso que a Gislene ia passar para você agora, comentou. Fechando aqui. Não, porque eu não sei se você ia perguntar de outra coisa. Mas assim, só essa noção que a Gislene comentou do clínico, né? Essa visão clínica. Eu acho que isso é um dos pontos que a reforma sanitária e a reforma psiquiátrica, principalmente a reforma psiquiátrica, está tentando ainda, né? Está tentando superar, né? Porque essa questão, e aí eu acho que o serviço social mais do que nunca, porque o serviço social tem toda uma regulamentação que já coloca a ideia de que o assistente social não faz clínica, né? Então, faz terapia, né? Não é o campo, né, de atuação do assistente social. Como a Gislene bem colocou, eu não sou assistente social, mas eu trabalhando com o curso de serviço social há 22 anos, eu sei disso, né? Então essa noção de clínica, só queria esmiuçar um pouquinho isso. Você pode até usar o termo clínico, mas o termo clínico não no sentido médico, curativo, mas no sentido de uma clínica ampliada, como se tem feito. Né? Existe isso na própria reforma, na própria lei da reforma, essa lógica da clínica ampliada, mas é exatamente a questão assim, do consultório de rua, a ideia
da lógica territorial que está presente. Então, enfatizar essa noção, isso que a Joslene coloca, a reabilitação psicossocial, ela vai se dar com base no território do indivíduo, né? E a própria equipe, e nas ações intersetoriais que estão colocadas no território. Então, isso é uma das diretrizes da reforma, né? O trabalho interdisciplinar e as ações intersetoriais, né? Então, assim, toda equipe também tem que ter essa noção do social, porque não é uma questão só do assistente social. Ah, não, você fica com a parte do social e eu fico com a cabeça, você fica com o resto. Então, não é assim, o indivíduo, ele é um só, né? A noção de integralidade passa por essa ideia, né, do ser, né? Então, todas as estratégias que são desenvolvidas, né, a partir da reforma sanitária e da reforma psiquiátrica, elas são estratégias de trabalho interdisciplinar, né, de equipe multiprofissional. Então, por isso que é importante esse conhecimento da realidade para romper essa prática ambulatorial, né, que é um dos grandes desafios, porque você falou até em desafios aquela hora, que é um dos grandes desafios que são colocados, né, nessa questão. Tá. Então, porque existe, assim, você citou os CAPs, né? Os CAPs, eles têm todo um processo de constituição, desde que da implantação da portaria 336, né, do Ministério da Saúde, depois da reforma que criou os CAPs e tudo mais, depois mais para frente a RAPS. Então a RAPS, ela tem uma concepção inclusive mais ampla que engloba os CAPs como uma atenção secundária, assim como um ambulatório, uma atenção secundária. Mas essa rede toda tem que ser integrada e essa rede está no social, sim, né? O componente principal é o social, né? Sim. Bom, vamos finalizando então, a gente já está aqui uns 40 minutos já, passou bem rapidinho. Mas eu acho que dos desafios, não sei, acho que mais coisas, né, que a gente poderia pensar. Isso que eu ia perguntar agora, assim, né, pra gente passar essa mensagem final. Não, imagina, já vai entrando, né? Não, os retrocessos de hoje, né, sim, Isabela, muito sérios na saúde, né? Sim. Que a gente vê, assim, além dessa coisa do capcentrismo que está acontecendo, desse ambulatorismo, não sei se a gente está usando esses termos, né? Mas, além de tudo isso, as práticas, o desconhecimento, muitas vezes, né, dos princípios do SUS, da reforma pelos profissionais, mas os retrocessos na política, né? A Joslene citou um pouco isso daí, o endurecimento de algumas leis que, além de privatizar alguns serviços, colocam dinheiro em leitos privados, e fazem esses estímulos. No caso da reforma psiquiátrica, o incentivo às comunidades terapêuticas, né, que é um problema muito sério, que tem aparecido, né, que tem um cunho religioso, um cunho também de isolamento, né, do indivíduo, que não está de acordo com os princípios da reforma, né. E em alguns lugares, por exemplo, vou dar um exemplo do município de Curitiba, o que tem acontecido lá desde um tempo atrás, né, o que eles estão chamando de CAPS híbrido. Aquela portaria que eu citei, a 336, que funda o CAPS, ela coloca, de acordo com as cidades, com os portes das cidades, o número que o CAPS vai ser, se é 1, 2 ou 3, né? Então, até 70 mil habitantes, de 70 mil a 150, 2, e o 3 acima de 150 mil. O que está acontecendo em algumas cidades? Uma cidade como Curitiba, por exemplo, que é enorme, está havendo uma hibridização dos CAPs, onde estão se reunindo, extinguindo alguns CAPs, né? Eu acompanho isso num grupo da Abrasme, que é a Associação Brasileira de Saúde Mental, no grupo aqui do Paraná, que eu estou atrelado, então a gente já vem acompanhando esse processo há um tempo. E aí, essa hibridização é o quê? Você colocar lá álcool e drogas,
I, CAPS I, junto. CAPS AD, CAPS, né, transtorno mental TM, que eles chamam de transtorno mental. Então, tudo num CAPS só. Numa cidade como Curitiba, você extinguir 4 CAPS e deixar um só, num bairro, numa complexidade, nessa complexidade que a Diuslene coloca ali do trabalho, no que é o trabalho no território, é mais trabalhoso, mas é uma outra concepção, né, que a gente tem que lutar. Então, é muito complicado, isso é um retrocesso muito grande, né, em alguns municípios. Sim. Eu acho que uma grande questão, Isabela, que nós não falamos aqui, que nós não costumamos falar, nós nos eximimos dessa discussão, é a discussão a respeito da financiarização do SUS. Então, as últimas alterações na forma de financiamento, principalmente da atenção básica, agora ocorrida em dezembro de 2019, e que vem logo em seguida atropelada pelas questões da pandemia, ou seja, nós nem nos inteiramos, de fato, porque isso ocorre em dezembro de 2019, o que significou isso para o SUS? Então, eu diria, professora Maria Isabel, que antecede esse desafio que você coloca, a financiarização totalmente comprometida, que coloca em risco e que nunca aproximou, nunca distanciou tanto o SUS da reforma sanitária como acontece agora, e nunca nos aproximou tanto de uma privatização da saúde como nós estamos agora. Então, todo esse brado da defesa do SUS, ele é um brado pertinente e necessário, porque eu já coloquei aqui hoje de que o SUS nasce num ambiente hostil a uma política de direito universal, até mesmo pelos aspectos da nossa cultura em conceber a universalidade das coisas, porque temos uma cultura muito focada na perspectiva de um Estado para amenizar elementos de pobreza e não para construir elementos de direito. Até porque nós não pensamos sequer num emprego pleno, abrangente, né? Se é que existe em pleno emprego numa condição de sociedade capitalista, né? Mas, digamos assim, com índices mais aceitáveis de desemprego, não é? Então, como pensar a dimensão de direito numa sociedade que ainda não superou, inclusive, as suas mazelas mais primárias? Né? Então, hoje, o grande desafio, ao meu ver, é resgatar, é recuperar aquilo que é a proposta da reforma sanitária, que aí sim nós vamos garantir, né, os serviços territoriais, o trabalho com famílias, a lógica da prevenção, a lógica do cuidado e não a lógica da medicalização. Tá? Esse é o momento, ele realmente é crítico e exige esse engajamento, essa discussão, e por isso, né, a importância desse momento, dessa oportunidade de a gente poder falar um pouquinho sobre esse tema. Perfeito, perfeito, muito bom. A gente queria continuar poder, né, conversando mais sobre isso, até responder questões, né, se alguém quer interagir, fazer alguma pergunta aqui na live. Quem mais mandou um salve aqui? A Fernanda Queiroz. Mas infelizmente a gente vai ter que finalizar, né? Vamos passar uma mensagem final, convidar o pessoal para conhecer o programa, né? Quem está interessado em fazer mestrado também, né? Eu vou deixar vocês à vontade agora, então, para a gente finalizar. Infelizmente a gente vai ter que finalizar. Se você conhece alguém que possa se interessar por esse tema, alguém que trabalha com saúde, que desenvolve alguma pesquisa nessa área, indica o programa, indica a live, manda o link, manda nos grupos aí de WhatsApp, que como as professoras bem colocaram, né, e eu concordo plenamente, esse é um tema absolutamente, né, urgente, necessário, importante, e quanto mais pessoas, né, se inteirando sobre o assunto, para a gente debater mesmo, né, até com quem pensa diferente, porque realmente é um contexto de crise, né, e de muitos desafios aí para todas as áreas, né, de profissionais, principalmente quem trabalha com área pública, né. Então fica aqui o convite para vocês continuar acompanhando. Quarta-feira que vem tem mais uma live com a professora Cristiane Cono. Ela vai falar sobre um projeto de extensão bem legal, que ela está começando a desenvolver, eu acho, novo, né. E já fica aqui o convite para vocês acompanharem. Eu vou passar aqui para as professoras, então, passar uma mensagem final, finalizar aqui, né? Pode ficar à vontade. Eu gostaria, né, a Isabela bem ressaltou, nós estamos aqui hoje falando
do trabalho, das pesquisas, o que nós estamos discutindo no PPGSS. É um programa que tem toda uma contribuição, não só de âmbito local, regional e eu ousaria até dizer nacional, porque já tivemos alunos de outras regiões do país, e esse é um dos aspectos também da UniOeste, né, essa abrangência que essa instituição tem. Mas eu gostaria de pedir uma licencinha só para colocar, Isabela, que até o dia 2 de junho, é isso, Maria Isabel? Nós estamos com as inscrições abertas para o vestibular do Serviço Social Graduação Noturno, né? Então, na verdade, nós temos um curso de graduação com mais de 30 anos, né, aqui na região, e que hoje tem a possibilidade de ampliação dos estudos até o mestrado. Mas a grande questão que eu peço licença para anunciar é essa oferta do curso na modalidade noturna. Então, depois de mais de 30 anos, nós estamos mudando o nosso curso de graduação para a noite, com o intuito justamente de possibilitar a outras pessoas, né, que não tiveram até aqui a oportunidade, que sonham com a profissão ou que veem nessa profissão algo do seu horizonte, do seu futuro, né, para que venham estudar conosco e realmente nós temos aí essa perspectiva de uma trajetória de estudos até o mestrado e isso muito nos orgulha. Importante, Giuslene, colocar isso, porque assim, o acesso que nós temos, tanto na graduação aí como no mestrado, é de pessoas trabalhadoras, né, da classe trabalhadora que todos nós somos, né. Então, assim, tanto a graduação tem feito esse esforço, como nós também no mestrado temos feito um esforço para poder concentrar disciplinas, por isso que, assim, reitero o convite da Isabela, quem quiser vir conhecer o nosso programa, nós temos o site, né, do PPGSS, e lá também tem a grade, a estrutura, tem o nosso PPP, né, é importante olhar também, tem as linhas de pesquisa, né, nós temos linhas de fundamentos e de política social, né, então a gente fez todo um remodelamento do curso para poder também atender ao pessoal que vem de fora, né, muitas vezes é bastante sacrificado essa vinda, porque as pessoas trabalham e querem fazer, e eu acho importante dizer também, essa questão assim, mas trabalha e vai fazer mestrado, né? Não vai seguir carreira acadêmica. Muitas vezes o aluno ele vem buscar uma qualificação, né? E não é só o assistente social, é bom lembrar também que o nosso programa ele é aberto para áreas afins ao serviço social, né? Então nós temos alunos de psicologia, psicólogos, advogados, filósofos de outras formações que fizeram parte já do nosso programa e de outros estados, como a Giuslene também colocou, e que tem nos procurado assim para poder também trazer questões, né, do seu cotidiano profissional, para que eles possam poder também pensar um pouco melhor e de uma forma um pouco mais refletida, porque essa postura investigativa deve fazer parte de qualquer profissão e do serviço social mais ainda, né? Porque nós trabalhamos com a realidade e pensar sobre a realidade nos qualifica, né, diante dela. Até porque, né, a gente está vivendo muitas transformações, né? Então, se atualizar é fundamental, né? Exatamente. Para conseguir entender realmente o que está acontecendo com o mundo, discussões em profundidade, porque nós temos um mestrado, é importante ressaltar isso, que não é um mestrado profissional, é um mestrado acadêmico. E a diferença é que, assim, o profissional ele vai trazer uma intervenção direta no campo de atuação. Não é o nosso objetivo, mas o nosso objetivo é trazer uma reflexão sobre esse campo também, sim, mediada, né, com a teoria. Então, importante pensar nisso, mediada teórica e metodologicamente, né, para que ele possa operacionalizar e se colocar diante do campo, né, profissional, a partir de uma postura também ético-política, para que ele possa ter uma atuação mais qualificada. Sim. Mas não é no sentido direto, né, dessa atuação, mas mediada. Sim, né? Sim.
Bom, então fica aqui o convite para vocês. A professora Neiva comentou aqui sobre as datas também das inscrições, está aqui nos comentários fixado. Um abraço para a professora Esther, que eu estou vendo aqui de longe, que comentou também no Instagram, que é a coordenadora da pós-graduação. Esther Lemos passou por aqui também, a gente abriu essa série com ela. Um abraço para todo mundo, então, e até quarta-feira que vem, às 15 horas. E se você ainda não está seguindo o Instagram do programa Cultura da Saúde, segue lá. E todas as informações sobre tanto a graduação quanto a pós e tantos outros programas também que existem na UniOeste, você encontra no site da universidade, só jogar lá no Google, né, UniOeste, é facinho de encontrar. Acabou?